E entrar no capítulo 52. Hoje seria o bispo Abner Ferreira, mas eu me senti no dever de informá-lo da chuva que estava caindo aqui à tarde, grande parte da tarde, entrando para a noite. Eu não podia deixá-lo arriscar sair e chegar aqui e ficar preso pela rua alagada. A gente não sabia como ia ficar, se a chuva ia parar, se ia diminuir, se ia dar condições de chegar. Então, para deixá-lo à vontade, e ele preferiu, disse que também lá estava chovendo demais, e a gente não sabia realmente como ficaria. Muitos irmãos não conseguiram chegar aqui, como foi terça-feira, né? Então, ele preferiu abortar e marcar uma outra data para estar conosco. Mas o culto está mantido, Deus está presente, a obra continua. Quem faz a obra não é pastor, nem bispo, nem apóstolo, quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós estamos aqui para cultuar a Deus, adorá-lo por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele é, independente do que Ele faz, e meditar na sua palavra. A palavra é de exortação, é de despertamento. Desde domingo estamos trabalhando sobre esse tema, e até domingo que vem estaremos falando disso. O texto de Isaías 51 fala da restauração e salvação de Israel. Você pode estar perguntando o que tem a ver com despertamento. Calma, porque vamos abordar um outro sentido do despertar. O sentido de despertar que nós trabalhamos até agora foi acordar, baseado em Efésios capítulo 5, acordar por estar vivendo no meio dos mortos, perceber que está entre mortos, perceber a situação em que vivemos, o mundo que nós estamos vivendo, aquilo que nos cerca, as coisas que nos envolvem nos dias, e muita gente não percebe, e a palavra de Deus está despertando nesse texto de Efésios. Desperta, você está dormindo no meio dos mortos. Se você despertar, Cristo vai te esclarecer. Desperta e saia do meio dos mortos. Esse é o tema. Mas nesse texto nós vamos ver dois outros sentidos muito interessantes do despertar, que a gente precisa também entender e pôr em prática. Isaías 51, verso 1 diz assim: ouvi-me, vós que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ação de graças e voz de melodia. Eu gostaria que a igreja repetisse esse verso 3, todos juntos. Porque o Senhor consolará e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Repitam esta última frase do verso 7.
Não temais o opróbrio dos homens, nem... Verso 9, desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? O que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Repita, por favor, esta última frase do verso 11. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir. Onde está o furor do que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão lhe não faltará. Repita o verso 14. O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Porque eu, o Senhor teu Deus, que fende o mar, e bramem as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Verso 17. Desperta, leiam comigo, por favor, verso 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e sorveste as fezes do cálice da vacilação. De todos os filhos que teve, nenhum há que a guie mansamente, e de todos os filhos que criou, nenhum que a tome pela mão. Estas duas coisas te aconteceram. Quem terá compaixão de ti? A assolação e o quebrantamento, e a fome e a espada, como te consolarei? Já os teus filhos desmaiaram, jazem nas entradas de todos os caminhos, como o antílope na rede. Cheios estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto, ó opressa e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o teu Senhor, Jeová e teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Mas poluei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem à tua alma, abaixa-te, para que passemos por sobre ti. E tu puseste as tuas costas como chão, e como caminho aos viandantes. Verso 52, toda a igreja. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Segue o verso 2. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa de Sião, porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro serás resgatados, porque assim diz o Senhor Jeová, o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão o oprimiu, e agora que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia, portanto, o meu povo saberá o meu nome, por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que te digo, eis-me aqui. Amém? Só isso, pode sentar, por favor. Eu disse que a leitura seria grande,
porque eu queria que os irmãos entendessem o contexto de toda a leitura. Trazer qualquer mensagem em cima de um texto isolado é temerário. As interpretações podem ser muitas. Elas normalmente tendem a ser equivocadas. É importante que se entenda o contexto. E eu disse que traria aqui um outro aspecto desse despertar. Desde domingo estamos falando de como nós temos tendência de dormir no meio do caos. Perdemos a capacidade de perceber o que está à nossa volta. Nós não percebemos as guerras espirituais, nós não percebemos a lama, a enxurrada de lama que nos arrasta, nós não percebemos as más companhias, nós não percebemos o mau cheiro da podridão que nos cerca, do pecado, da maldade, da desonestidade, da mentira, da vaidade. Nós não percebemos a falta de temor que campeia, cresce à nossa volta, e sem perceber nós vamos perdendo o temor também. Nós não percebemos que a unção de Deus já foi embora da nossa vida há muito tempo. Aqueles que estão à nossa volta já morreram espiritualmente. Por isso que o texto de Efésios diz: acorda e levanta, sai do meio deles, estão mortos. Nós estamos no meio de mortos e nós estamos tranquilos, não nos cheira mal o cadáver ou os cadáveres dos mortos espirituais. Vivemos num mundo podre e nos acostumamos com a podridão do mundo. Nós não percebemos a podridão do mundo. E nesse contexto, o apóstolo Paulo diz assim: acorda, meu filho, acorda, enxerga o que está ouvindo, o que está acontecendo à sua volta, enxerga e sai daí. Perceba que aí não é o seu lugar, perceba que você não deve continuar no meio deles, você está no meio de mortos. Falamos aqui domingo que o jovem pródigo, o filho pródigo, acabou no meio de porcos, e a ficha demorou a cair. Ele se acostumou, ele foi se acostumando, ele saiu da casa do pai e foi se acostumando com a sujeira, com a pobreza, com a miséria, com o abandono, até que para ele já estava bom demais estar cuidando de porcos e comendo a comida dos porcos. E isso é uma tendência que acontece conosco também. Nós vamos decaindo da presença de Deus, perdendo a comunhão, perdendo a presença, perdendo o interesse das coisas de Deus, nos envolvendo com tudo que nos afasta de Deus e não damos conta, não nos damos conta. Então, acordar no primeiro momento desse nosso tema é perceber, ter capacidade de sentir e entender o que está acontecendo à sua volta e tomar uma atitude. Porém, no texto que nós acabamos de ler, capítulo 51, vocês viram aí dois momentos em que o texto diz desperta. O verso 9 do capítulo 51, presta atenção, ele diz assim: desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Nesse ponto desse verso, o profeta está falando em lugar do povo, clamando a Deus para que desperte o seu braço. E eu pergunto, nesse caso, despertar aqui é acordar de algum sono? Deus estaria dormindo? O braço do Senhor estaria dormindo? Deus dorme? Alguma coisa passa desapercebida por Deus? Deus não dorme. Então ele também não precisa acordar, porque ele não dormiu e nunca dormirá. O guarda de Israel não dorme nem tosqueneja, nem dormita o guarda de Israel. Então aqui o sentido não é acordar de nenhum sono. Aqui o salmista, o profeta, está clamando a Deus para que ele volte a agir a favor do povo como foi no passado. Desperta aqui significa: Senhor, como o Senhor nos respondeu lá no passado, responde hoje outra vez. Senhor, como o Senhor nos livrou no passado, nos livra de novo. Tu não és aquele mesmo que fendeste o mar, que abriste o caminho no meio do mar? Tu não és o mesmo? Então faça por nós a mesma coisa. Nós estamos precisando. Aqui ele está clamando a Deus que retorne a agir a favor do seu povo. Nós estamos na hora de clamar a Deus para que Ele volte a nos socorrer, a fazer as grandes obras que fazia
no passado. Mas por que ele não faz? Por que hoje ele não faz? Pela mesma razão que não fazia com esse povo de Israel. O povo prevaricou, o povo virou as costas para Deus, o povo ignorou Deus, o povo adulterou com outros deuses. Essa palavra, essa expressão adulterar, no Antigo Testamento é farta na Bíblia, significa trair Deus com outros deuses, é a traição da fé. Deus te criou, Deus te salvou, te mandou Jesus para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados, mas nós viramos as costas e seguimos a outros deuses, a outros pensamentos, a outros ensinamentos, a outra doutrina. Nós simplesmente traímos o amor de Deus. Ele chama isso no Antigo Testamento de adultério ou prostituição. Quando há mistura de deuses, ele chama de adultério ou de prostituição, no sentido espiritual. E por esta razão, Deus não age, Deus permite que as coisas aconteçam, e o povo acaba indo para o cativeiro. E aqui, ele começa assim no verso 1, ouvi-me, vós que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortado, e para a caverna do poço de onde fostes cavado. Ele está dizendo assim: meu filho, lembra que você não é qualquer coisa. Meu filho, lembre que você tem uma origem extraordinária e especial. Meu filho, lembre que você é parte de uma promessa de Deus. Não se esqueça, começa a acordar, ouça a voz de Deus, porque está chegando a hora da sua redenção e você tem que tomar postura. É hora de despertar para esta realidade. E no verso 9, então, ele está clamando que Deus volte a agir a seu favor. E aí ele vai falando tudo. Em algum momento ele fala no lugar de Deus: eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor daquele que te atribulava? Aí ele vai colocando, ora falando em lugar de Deus, ora falando em lugar do povo. Mas aí entra o verso 17, que eu pedi aos irmãos para repetirem comigo. Verso 17 do 51. Agora não é mais Deus que tem que despertar o seu braço. Agora ele diz assim: desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, bebeste e sorveste as fezes do cálice da... Isso é pesado demais. Ele está falando assim: você que foi no fundo da lama, você que abandonou as coisas de Deus, você que virou as costas para Deus, você que zombou de Deus, e Deus permitiu que você fosse no fundo da lama, no fundo do poço. Ele está dizendo: acorda, porque eu posso te tirar do fundo do poço, eu posso te trazer de volta. Acorda, você bebeu o cálice, mas você misturou, dissolveu as fezes e bebeu. Imagine o tamanho do amargor da vida, quando Deus fala: você solveu as fezes do cálice da vacilação. Significa, você sabe o que é sofrimento. O sofrimento que assolou a sua vida é algo extraordinário, não dá para descrever, não dá para mencionar, ou para dimensionar. Mas agora ele está dizendo assim: acorda, levanta, você que passou por isso tudo, levanta, levanta. E ele vai dizer porque, o verso 22, porque assim diz o Senhor, o teu Senhor, Jeová teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás, mas poluei nas mãos do que te entristeceram, que dizem à tua alma: abaixa-te para que passemos sobre ti, e tu puseste as costas como chão, e como caminho aos viandantes.
Ou seja, Deus está falando daquele que chegou no nível máximo da humilhação. O nível máximo, abaixou e fez as costas de chão para o inimigo pisar. O inimigo diz assim: abaixa que eu vou pisar, e você simplesmente se curvou e deitou e deixou o inimigo passar por cima. Deus está dizendo assim: ei, vai virar o cativeiro, acorda, ei, vai virar o cativeiro, desperta, você que passou por isso, você que bebeu o cálice solvido em fezes, desperta, porque o Senhor teu Deus diz que Ele vai pleitear a sua causa. Capítulo 52, verso 1, desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza. No verso 17 do 51, ele está apenas nos alertando, quando diz desperta, e diz assim: você crê, significa, você crê que Deus pode mudar o cativeiro? Esse desperta do verso 17 diz: comece a acreditar, porque às vezes a situação é tão terrível que a gente não acredita mais que é possível mudar. Você joga a toalha, você se rende e diz assim: não, não é possível, no nível que eu cheguei, eu acho que não dá mais. Deus está dizendo assim: acorda, meu filho, dá sim, comece a acreditar que dá para mudar. Mas no capítulo 52 ele vai além, diz assim: não basta só acreditar, vista-se da tua fortaleza. É mais do que simplesmente crer, é tomar posse, é viver como vitorioso. Viva, vista-se de fortaleza. Ah, mas todo mundo está vendo a minha derrota, está vendo que eu estou arrasado. Não, não vai ver mais. Quando olhar para você, vai ver fortaleza, vai ver você de pé confiante, assim: Deus está comigo, está vindo aí a minha redenção, eu acordei, eu creio no Deus de antes, no Deus de hoje, Ele é o mesmo, Ele não muda, eu estou de pé, pronto para tomar posse. Quando ele diz desperta, significa esteja pronto, venha tomar posse, venha tomar posse. Desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais em ti entrará nem circunciso, nem imundo. Olha o verso 2, essa eu quero que você leia. A prova de que Ele está mandando você acordar para a vida, acordar para a vitória, acordar a esperança que estava morta, a confiança que estava perdida. Verso 2 do 52, leia comigo, por favor. Sacode, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro serás resgatado. Você quer melhor que isso? Você quer melhor que isso? Senhor, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pagar quanto? Nada. Ele vai te resgatar de graça. É obra da graça, é misericórdia, é favor imerecido. Ele só precisa que creiamos. Quando ele diz sacode o pó, para de ficar na lamúria, para de rastejar para o diabo, para de rastejar para a derrota, para de rastejar para o mal. Diga assim: eu sou forte, diz a palavra de Deus. Diga ao fraco: eu sou forte. Para de lamúria, veste de fortaleza. Esse texto é muito forte. Veste de fortaleza, sacode o pó, levanta-te e assenta-te. Significa que a pessoa que está... Quando ele diz sacode o pó, é aquela pessoa que no ato máximo da humilhação, lá no Antigo Testamento, eles tinham muito essa prática, no auge da humilhação, o ato máximo da humilhação, era vestir-se de saco, de pano de saco, e deitar na cinza.
Uma coisa é você se vestir de saco e deitar na cinza, se humilhando diante de Deus, como diz o apóstolo Pedro: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltará. Outra coisa é ser humilhado, uma coisa é se humilhar, outra coisa é ser humilhado. Aqui ele está falando daquele que foi humilhado, ele foi ao pó, ele foi à cinza, ele virou tapete, as suas costas virou chão, para o inimigo andar em cima. Ele diz assim: levanta, você não pode mais ser tapete, você não é mais capacho do mal, levanta, acorda e sacode o pó, e troca a roupa, troque a roupa, coloque uma roupa de festa, coloque uma roupa de festa, tira a atadura do seu pescoço, a coleira que muitas vezes o diabo joga e arrasta e manipula. Às vezes o mal assola e escraviza, a pessoa fica presa numa situação a vida inteira. Deus está dizendo assim: arrebenta essa coleira, arrebenta agora, hoje, tira isso do seu pescoço, porque de graça, do mesmo jeito que você caiu, de graça, Deus vai te resgatar de graça. Glória a Deus, glória a Deus. Repita comigo, por favor, o capítulo 52, do verso 1 ao 3, e eu encerro aqui esta mensagem. Vamos lá, todos juntos. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Quando ele fala de Jerusalém, fala de Sião, ele está falando do povo, da nação eleita por Deus, né? Que Deus gerou a partir de Abraão. Por isso ele começa lá no capítulo 51 falando: lembra de Abraão e Sara, deles sozinhos, eles eram só, e eu fiz deles um povo, o meu povo. Então ele está fazendo alusão à nação de Israel, que era o povo eleito, gerado por Deus através de Abraão. Mas nós somos o Israel de Deus. No tempo da graça, da igreja, nós somos o Israel de Deus. E como igreja, nós somos igreja coletiva e somos igreja individual. Como indivíduo, Deus está falando para nós: levanta, meu filho, Deus vai te resgatar. Sacode a poeira, não fique mais no chão, não seja tapete, não seja capacho mais para o poder do mal. E é interessante quando eu estou batendo na tecla do despertar, porque de domingo até ontem, a palavra despertar é acordar para enxergar o mundo adverso que está à sua volta, no meio do qual nós estamos. Hoje também tem esse sentido de acordar para o que está acontecendo à nossa volta, mas não do aspecto negativo do que está acontecendo, mas para a vitória que está vindo. Está chegando a hora do resgate. Está chegando a hora do resgate. E às vezes Deus já está trabalhando, mas nós estamos cegos. Quantas vezes Deus está trabalhando, ajudando, protegendo, abençoando, guardando, evitando o pior, mas a gente está tão cego, tão dormente, que a gente não enxerga que Deus já está trabalhando, e a gente segue reclamando, chorando e murmurando. Deus está dizendo assim: acorda, meu filho, olha que eu já estou a caminho. Sabe aquela palavra de Elias que diz assim: olha, vai chover, corre porque vai chover. Aí foi ajoelhar para orar, e toda hora ele chamava o menino, o seu servo, e dizia assim: vai lá ver se já está armando o temporal. Aí o rapaz olhava lá, não tinha nada, nem uma nuvem do céu. Aí ele voltava: Senhor, não tem nuvem nenhuma. Elias voltava para orar: Senhor, eu falei que vai chover, cadê a chuva? Manda a chuva. Aí orava, mandava o menino: vai lá ver se a chuva vem. Ele olhava: eita, o céu está limpinho, não tem uma nuvem. Aí o Elias voltava para orar.
Lá pelas tantas, meu filho, vai lá ver de novo se vem chuva. Aí o rapaz olhou e disse assim: meu senhor, chuva mesmo, não vi não, mas eu vi uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Aí ele falou assim: então fala para Acabe correr, mas corre muito, porque o temporal está vindo. É a capacidade de enxergar uma pequena nuvem como uma tempestade de Deus. A pequena, minúscula vitória que você está tendo não é por acaso, é providência de Deus. Você tem que enxergar isso como vitória. Tem que enxergar como a graça de Deus estendida e tem que glorificar a Deus e levantar assim: já chegou a chuva, chegou o meu tempo, chegou o tempo da vitória. Acorda, meu filho, acorda, acorda em nome de Jesus, desperta e Cristo te esclarecerá. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Acordai, acordai, despertai, despertai e cantai, sim, cantai. O Senhor não tardará. Eis marchemos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Amém? É tempo de acordar. Que palavra maravilhosa.